Sabe aí? E a outra caiu em boa terra, deu fruto, e vigor cresceu. Uma produziu a 30, a outra 60 e a outra 100. Amém? Mais uma vez, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vigor cresceu. Uma produziu a 30, a outra 60 e a outra a 100. Podemos assentar. Essa semana, irmão, nós falamos, a última semana, dessa quinta-feira próxima passada, eu falei com os irmãos sobre a terra é boa, a semente é boa, viu? Mas e a terra? E esse aqui, irmãos, é o resumo, a conclusão da parábola da semeadura. Esse aqui, talvez é o verso mais importante. E todos já ouviram. Vou fazer um pequeno resumo do que eu ministrei na quinta-feira. E para você entender que hoje eu quero falar para os irmãos o que diferencia uma terra da outra. Porque a suma da parábola é o semeador saiu a semear. E ele saiu semeando em todo canto. À beira do caminho, entre espinhos, em pedregais, um terreno rochoso, mas até que ela achou uma terra boa. E na terra boa, produziu a 30, a 60 e a 100. A grande pergunta é por quê? Se a terra era boa, por que uma produziu só a 30, a outra 60 e teve lugar que deu 100 por um? Né? E eu acredito, como eu falei na quinta-feira, que o lavrador, irmãos, separou a melhor semente. E com a melhor semente, como é que o semeador sai? Com alegria. Ele chegou alegre. Eu sei que lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, diz que os que em lágrimas semeiam, com alegria cegarão. Salmo 126, verso 6, diz: aquele que lavra, que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Aquele semeador saiu com uma boa semente, e assim, eu vou achar a terra boa. É quando o pregador, como os irmãos falaram aqui, saiu com a semente. Muitos zombam, outros criticam, ou simplesmente não dá atenção, mas quando chega a terra boa, a lágrima desce, porque a semente é boa, a palavra é boa, né? Então ele só precisava achar uma terra boa. A grande questão é: irmão, que tipo de terra você é? O que você está fazendo que você não está produzindo como deve? Eu estava falando, eu fui pesquisar os fatores que levam uma terra a ser produtiva ou não. Os fatores é luz, água, oxigênio e gás carbônico. E macro e micronutrientes, como matéria orgânica. Ou seja, a terra tem que ter luz, sol, calor e precisa também de micro-organismos. Ela tem que ser uma terra fértil, tem que adubá-la, né? E a terra, para ser uma terra produtiva, ela tem que ser trabalhada. A terra boa, mesmo sendo boa, ela tem que ser trabalhada ainda. Tem que ser arada, gradeada. Ela tem que ser suplementada com os micro-organismos e com aquilo que a terra precisa para produzir mais, para que você seja uma terra boa. O principal de uma terra é a drenagem. Você precisa ser drenado. Vamos falar mais na frente. E o que é drenar? Tirar o excesso, tirar o que está passando. Você já viu que nós estamos vivendo uma época que as pessoas não têm tempo para Deus mais, não tem tempo para aprender a tocar um instrumento, não tem tempo para ler um livro, não
tempo mais para estudar a palavra de Deus, porque está lotado com as redes sociais, com o trabalho, com os afazeres do dia a dia, e não tem tempo. Mas sabia que essa é uma desculpa que o diabo aceita, mas Deus não aceita? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Então, Eclesiastes 3:1 vai contra o que você falou, que não tem tempo. Há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do sol. Então você tem tempo para ler, você tem tempo para orar, você tem tempo para deixar Deus drenar sua terra. O que você não vai fazer está deixando. Tem que tirar o excesso, tirar o que está passando. Mas em João 7, verso 37, Cristo no último dia da festa, ele clamou e disse: quem tem sede, venha até mim e beba. João 7, 37, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão um rio de água viva. Terra não dá para produzir sem água. Água é vida, irmãos. A luz que faz você, a sua planta crescer espiritualmente, está em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Seguidor de Cristo não anda em trevas. Seguidor de Cristo não pode ser uma pessoa que anda nas trevas. Seguidor de Cristo é uma pessoa diferente. Seguidor de Cristo sabe que ele é a luz desse mundo. Mateus 5,14. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você é a luz, fala para ele estar do seu lado, você é a luz. Então uma terra, para ser produtiva, ela precisa de micronutrientes, ela precisa de uma matéria orgânica. Para isso nós temos até desenvolveram profissões voltadas só para isso. A pessoa passa 5 ou 6 anos na faculdade, só estudando a terra. Ele se torna um engenheiro agrônomo, para ele aprender, trabalhar e manusear a terra, fazer com que aquela terra produza mais, que ela possa ser mais produtiva. O que faz você ser mais produtivo é você tirar o excesso da sua vida do mundo. Tirar o excesso. Você tem que ter nutrientes na sua vida. Bem? Então, voltando aqui em Marcos 4,8. A boa terra deu fruto que vingou e cresceu, e produziu a 30, 60 e 100. Que tipo de terra você é? O que difere uma terra da outra? Por que a terra boa tem 3 tipos de colheita? Por que a mesma terra recebeu a mesma semente, deu 30 sacos? Na outra da mesma semente deu 60. A outra da mesma semente deu 100. Por quê? Qual o segredo? O segredo estava na semente? Não, a semente é igual. Eu vejo as pessoas falando, quando você vê alguém que se separou, ele fala assim: você já deve ter ouvido isso. Por que você se separou, divorciou, o amor acabou? Se for crente, você fala: então você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Porque Romanos 5,5 está escrito o quê? O amor de Deus está derramado em nossos corações. Então o amor que você precisa, Deus derramou lá no seu coração. Para amar o seu cônjuge, amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar a sua família. Agora, se você não teve tempo para zelar do seu casamento, não jogue a culpa em outras pessoas falando: porque eu não dei valor. Agora eu tenho que lutar para viver a minha vida do jeito que der. Então o que eu preciso? Eu preciso que a minha terra seja uma terra bem nutrida, com matéria orgânica. Terra boa é aquela que tem necessário para a planta crescer. O Espírito Santo é a boa semente em você.
Você precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E a primeira coisa é que quando o Espírito entra em nós, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na sua vida é te treinar. Assim como o lavrador vai treinar a terra, tirar tudo aquilo que é excesso, tirar os excessos, tirar tudo aquilo que está atrapalhando. E o Espírito Santo vai tirando de você o desejo por esse mundo. O Espírito Santo vai tirando por você. Ele vai controlando as emoções da sua vida. Tem crente que precisa deixar o Espírito Santo controlar as ilusões da vida dele. Ele está todo cheio de ilusão. Ele está precisando ser treinado. Tem que arrancar o mundanismo dele. Tem que arrancar a pornografia. Tem que arrancar os vícios. Tem que arrancar a maldade. O Senhor quer que você arranque da sua vida tudo aquilo que está te atrapalhando. Sabe o que é drenagem? Eu fui pegar no dicionário. Drenagem é sinônimo de... O que drenagem é? Esgotamento, escoamento e secagem. Tem crente há muito tempo que não faz uma boa drenagem espiritual na sua vida. Eu lembro que o irmão Lázaro, hoje ele não está aqui, o Mael já está, o irmão Lázaro pegava para fazer um serviço que ninguém queria fazer lá na fazenda, que era limpar o rego, né, Mael? Limpar aquele negócio que é difícil. O que é aquilo? Limpar, é drenar. Ele ia lá e arrancava, arrancando todo o excesso para que o leito do rio pudesse correr novamente. Bom, já se aquilo ali, a limpeza não corre, como já você deve ter feito isso também já. O que é? Você vai drenando, tirando o excesso do capim, de tudo aquilo que foi, o capim foi crescendo, então foi aumentando e foi vindo sujeira, e agora tem que limpar tudo, porque senão a água não corre. Você tem que deixar o Senhor arrancar da sua vida, te drenar. Tem muito crente precisando de fazer um esgotamento. Você tem que esgotar tudo que é do pecado da sua vida. Tem crente precisando escoar da sua vida a inveja, a maldade, a maledicência. Ah, pastor, eu falo em línguas, irmãos, e o que eu tenho com isso? Você fala em línguas? Isso aí para mim não tem valor nenhum. O que tem valor, pastor? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Crente cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. Crente cheio do Espírito Santo, ele ama o próximo. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem paz na sua vida. Ele sabe que ele precisa demonstrar os frutos do Espírito Santo na sua vida. Tem muito crente precisando secar a sua vida. O que você está precisando hoje? Está sequinho desse mundo. Tem crente que não foi treinado pelo Espírito. Eles não deixaram o Espírito Santo arrancar o pecado da vida dele. Um dia um rei, Saul, foi mandado pelo profeta Samuel. Vai lá em Amaleque e destrói tudo. Porque aquele povo era tão idólatra, então a maldade deles já estava contaminando as nações em volta. Então Deus mandou Saul ir lá exterminar aquela nação. Homens, mulheres, crianças de peito. É para destruir tudo. Só que Saul foi todo animado com o exército. Mas só que quando o exército chegou lá, viu o que muito crente gosta de olhar. Mas não é de ver que o gado dos amalequitas parece que é melhor que o nosso. O boi dele é mais forte. Olha, eu estou vendo que as ovelhas desse são melhores do que as nossas. Começou a olhar e começou a cobiçar aquilo que Deus mandou destruir. Irmão, quando Deus manda você destruir alguma coisa, simplesmente você destrói.
Talvez o Micael já deve ter ouvido, eu acho que o Micael já ouviu. Pastor, o rapaz se converteu, estava na casa da namorada, falou assim: eu quero Jesus na minha vida. Vestiu a calça, falou assim: a partir de hoje, o que foi? Vai embora? Não, eu quero Jesus, eu vou para a igreja. Você quer ir? Não. Então foi bom te conhecer, bom ter que eu vim com você. A partir de agora, isso não é para mim mais. Não vou viver esse mundo mais. Esse mundo não é para mim mais. Foi para a igreja, mudou e nunca mais voltou para onde ele. E tem crente precisando escoar na sua vida o pecado. Ele não deixa o Espírito Santo secar a sua vida. É preciso parar de olhar para o mundo. O rei Saul foi lá e o que ele fez? Voltou com um monte de gado, ovelhas, e com o rei Agag, que era o rei dos Amalecitas, junto. Quando o profeta Samuel chegou, falou: que maligno é esse que eu estou ouvindo de ovelhas e bois? Olha, tu trouxe lá os Amalequitas para oferecer sacrifício ao Senhor. Sabe qual foi a resposta? Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifício do que em obedecer sua palavra? Então, o profeta, o rei Saul, perdeu a chance de confirmar o seu reinado. O profeta Samuel chamou, manda trazer o rei Agag, e ele foi, passou aquele homem fio da espada e fez o que era para ser feito pelo rei Saul, mas ele não deu conta, o profeta que fez. Tem coisa na sua vida que você não dá conta, você tem que trazer para a igreja que o profeta quer resolver, para o pastor resolver, para a irmã resolver, você tem que pedir ajuda. Tem um pecado feio na sua vida que você não está largando, larga ele. Olha só, eu preciso saber o que é melhor para a minha vida, colocar os nutrientes necessários para que eu possa produzir. Amém? O que você está precisando na sua vida hoje? Por curiosidade, eu fui ver o que a mulher faz para se preparar para engravidar. Já pesquisou o que a mulher precisa fazer para se engravidar? Para gerar uma única alma. Olha só, presta atenção que isso é importante. O que ela faz? Primeira coisa, cuidado com a sua alimentação. Não pode comer besteira mais. Tem que cortar tudo aquilo que é prejudicial. Manter uma dieta saudável e equilibrada. Beber bastante líquido, que é água. Beber muita água e não líquido, porque o que importa é a água, né? Consumir vegetais, fonte de ferro, ácido fólico, evitar os excessos de açúcar, gordura e cafeína, cuidado com o estilo de vida, manter o peso adequado, sem falar nos vícios que tem que ser cortado na hora. Tudo isso para se ter um filho. Minha irmã já faleceu há muito tempo, Marlúcio, quando ela entrou engravidada da minha sobrinha, mais velha lá, minha irmã fumava muito. Como ela, o que ela fez? Ela parou de fumar. E sabia que ela nunca mais voltou fumando. Por que ela parou? Porque para não prejudicar a sua filha que estava morrendo, que ela não sabia. Para não prejudicar o seu filho, que ela estava gerando. Tudo isso para ganhar, para gerar uma única vida. Eu sei que existe aquelas gravidez que vem que a pessoa não estava esperando. Ela se prepara depois. Né? Agora, irmão, você quer ser útil, você quer ser o ganhador de alma, você quer que Deus te usa, mas você não quer se preparar. Como Deus vai te usar se você não quer pôr a mão na obra, pôr a mão no arado? O dia que o profeta Eliseu foi chamado pelo profeta Elias para ser o seu sucessor, Elias simplesmente jogou a capa sobre ele. Ele falou assim: olha, espera um pouquinho, deixa eu só despedir do meu pai e da minha mãe. Só que ele fez, foi lá, matou os bois, queimou a tralha, pegou aquela tralha que usava para conduzir os bois. Ele estava lavrando uma 12ª
de hoje eu nunca mais vou fazer isso, porque eu vou viver dentro da vontade de Deus. Tem gente que não quer viver dentro da vontade de Deus. Sendo ganhador de almas, eu vou sem preparar, sem oração, sem Bíblia, dá? Não. Talvez você ache que o irmão que toca aqui, ele só chegar e pegar o violão e tocar, funciona. Não funciona. Se fosse assim, os cantores, quando tocavam as pessoas, sentiam a graça de Deus. O máximo que pode sentir é emoção, porque a pessoa canta bem, toca muito bem. Mas a unção de Deus só cai quando aquela pessoa que está tocando e é tocada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito toca nela, toca no outro. Por que quando Davi dedilhava a harpa e o espírito maligno na vida de Saul saía e se acalmava? Por quê? Davi tinha unção na sua vida. Não é só a melodia, não. Você quer ser útil a Deus sem se preparar? Deus não usa pessoas que não se sacrificam. Não usa. Deus pode usar o profeta Eliseu, sacrifício. Matou os bois, queimou a praia. Deus sempre existe sacrifício. Pedro, Tiago e João, o Senhor usa eles. Você vai deixar de pescar peixe e vai pescar almas agora. E Pedro assim fez. Deus vai usar pessoas que se preparam na palavra, que se preparam na oração, que jejuam, consagram. Deus vai usar pessoas que amam a obra, que porque amam tanto essa obra, eles trabalham, eles lutam, e ele pega 10% de tudo que ele ganha para manter essa obra, porque essa obra é importante. Então ele é o fiel dizimista, ofertante. Ele quer ser fiel, não para que as pessoas vejam, mas para que ele não apenas para que Deus possa ver, mas ele quer para agradar a Deus e para as pessoas verem que ainda vale a pena ser fiel. Porque o exemplo na vida de Jó, o que eu mais gosto, não é só da fidelidade de Jó. É quando Deus fala para Satanás: viste bem, Satanás, de onde você vem? De passear e rodear pela terra. Quem passeia e rodia é vagabundo. Satanás é um vagabundo, não tem nada que fazer, só atormentar a sua vida. O que Deus falou? Tem visto no céu, Jó? Homem ímpio, fiel, temente, que se desvia do mal. Existe, Deus estava falando, mesmo o ser humano sendo falho e pecador, ele consegue andar na minha presença. Amém. Porque Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus vai usar pessoas, irmãos, que tenham prazer. E eu quero agora, irmãos, para a gente não perder muito tempo, lá em Marcos capítulo 4, versículo 10 em diante, coloque. Porque Cristo falou da parábola e depois, num lugar particular, os discípulos falaram: Senhor, explica para nós a parábola. Né? Olha só. Quando se achou só, os que estavam junto dele, como os 12, interrogaram acerca da parábola. Ele disse: ó, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E diz: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra. Ó, sabe o semeador? A semente é a palavra. A primeira explicação. Verso 15. Os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Tá certo? São aqueles a quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e atira a palavra que foi semeada nos seus corações. Aguenta a mão só um pouquinho. Aí quando a pessoa recebe a palavra, o diabo vem no ouvido dele
dizer isso. Por que você tem que ofertar e dizimar? Mas de Gênesis Apocalipse, a única vez que Deus manda fazer prova é para quem é fiel no dízimo. De Gênesis Apocalipse, o único lugar que Deus fala, fazer prova de mim, é quando você é fiel no seu dízimo, na sua fé. Nos demais você está proibido de falar. Para que isso? Para que aquilo? Né? Verso 16. Da mesma forma, os que recebem ascendentes sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tem gente, porque no primeiro ele não tem tanta raiz, ele é tão fraco, por assim, que quando vem a primeira perseguição, ele joga a culpa em quem? Em Deus. Adão, comeste do fruto que eu mandei você não comer? O que Adão falou? Comi não, senhor. Culpa não é minha. Culpa é tua. Eu pedi mulher, o senhor que me deu? A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, eu comi. Em outras palavras, Adão está falando, olha, o senhor até comi, mas o culpado eu comi esse fruto ao Senhor. Foi a mulher que tu me deu. Olha, irmãos. Filho amado, lá na sua casa, quem é responsável é você. Lá, irmão, Jaci, é você que é responsável. Lá, irmão, Zanildo, lá é você que é responsável. Micael, na sua casa. Lá, Lôs, é você que é responsável. Tudo que der errado ali, o culpado é o outro. Quem gosta de futebol sabe. Por que manda o técnico embora? O jogador é ruim? Não. É porque a culpa é dele mesmo. Ah, pastor, mas ele não está jogando bola. Mas a culpa é do técnico que não está treinando, que não está escalando direito. O culpado é o líder. Quem cai primeiro é o líder. Deus não vai cobrar do Levi. Ele vai cobrar do ônibus. Deus não vai cobrar, né? De mim não tem nada para cobrar mais. Agora só o pessoal. E meus filhos já... Agora tem a família deles, eles que se viram. Mas é bom poder ajudar também. Mas, irmão, então você, pai, você que é líder, não joga a culpa no outro, não. Verso 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Irmão, tem crente que ama demais esse mundo, irmão. Eu já disse aqui, lá em 1 João 2,15, é triste aquilo ali. Quando Jesus diz, através do evangelista João, o Espírito Santo fala a João, João diz, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu te pergunto, pai, quem João escreveu essa mensagem? Aquela epístola não foi a igreja? Então a igreja é o lugar de quem? De crente santo, não é? Então aqueles irmãos, tinha gente na igreja, que está aqui na igreja, mas ele tinha amor ao mundo. Ele queria estar no mundo. Tem muita gente que não consegue produzir mais porque ele ama o mundo. Ele queria estar no mundo, ele queria estar vivendo no mundo. Já ouviu alguém falar, não, porque ele está aproveitando mais? Irmãos, meu único arrependimento é ele não ter casado com 17, 18 anos. Eu casei com 21. Eu passei a aproveitar mesmo, a viver a minha vida, depois que eu me casei com a minha esposa, em 89, no 1º de dezembro de 89. E eu já vi gente falando, estou ficando velho, é bobo, né? Já acho que tem casamento é coisa de bobo. Mas você precisa aprender uma coisa, que você precisa entender que você não pode mais amar esse mundo. Estão aqui, mas o coração está lá. Algo que ele está aproveitando mais, está crescendo, né? E muitos exaltam tanto que gostam de falar dos benefícios que tinha lá no mundo. Irmão, o mundo já é maligno. Sabia que desse mundo você não leva nada? Nem a roupa que você vai usar quando você morrer, é você que vai escolher, é alguém que vai escolher para você.
vale mais que a sua fé. Coloque, se não me engano, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Eu convido aqui. É, 1 Pedro 1, 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha louvor, honra, glória e revelação de Jesus Cristo. Olha só o que o evangelista, que o apóstolo Pedro diz: a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece. Eu te pergunto, ouro é perecível? Não. Por que a nossa aliança de casamento ela é feita de ouro? Porque é um metal não perecível. Por que é uma aliança não ciclo eterno? Então por que Pedro fala que é perecível? Porque é desse mundo, irmãos. É desse mundo. Não sei se os irmãos já repararam, nem essas roupas sobem no céu. Quem já leu lá em Reis, quando Elias é arrebatado, o que é que fica? Fica só a capa dele ou as roupas dele tudo? Fica as roupas dele tudinho. Diz o profeta Eliseu, quando Elias subiu, ele pegou a capa de Elias e dobrou, partiu. Mas ele pegou as roupas dele, as roupas não sobem não. Você vai ser transformado. 1 Tessalonicenses 5 fala, 4, perdão, que nós vamos ser transformados. Então por que você fica tão apegado a esse mundo? Que você não consegue dar o seu melhor para sua esposa, para sua família, para a igreja. Olha o que Paulo diz aos Filipenses 3, 7, 8. Chega aqui, Miguel. Agora nós estamos passando para Santa Ceia. Filipenses 3, 7 e 8. Mas para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Olha só que é a visão do homem de Deus. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor ao qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Paulo está falando de poder, de autoridade, de dinheiro, porque ele, como fariseu, ele tinha poder e autoridade. Pessoal, tudo que eu perdi foi refúgio, para mim não é nada, não vale nada, porque o conhecimento que eu tenho de Cristo é maior. Você quer produzir cada vez mais, irmãos? Ame mais a Deus do que esse mundo. Pega o que você perdeu e diga: Senhor, eu não perdi, o Senhor tirou da minha vida, porque não era para mim. Porque agora você é feliz de verdade. Se você não é feliz servindo a Deus, você ainda não serve a Deus. Quem serve a Deus é feliz. Eu não estou falando que não passa problema, não passa luta. Lembra que Paulo diz: eu sei que eu tenho comigo. Né? Eu sei. Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágio, apanhou com varas, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Fica olhando para os lados, não, irmãos. Quer produzir mais? Quer cada vez mais ser usado por Deus? O que você tem que fazer? Você tem que orar mais, ler mais a Bíblia. Você tem que chegar diante do altar e falar: Senhor, o que está errado na minha vida? Me ajuda a tirar. O que eu falo, o Senhor não quer que eu fale mais? O que eu estou pensando? Porque, irmãos, a palavra é tão perfeita, mas tão perfeita, que Paulo tem mandamento até para você cuidar do seu pensamento. Tem. Sabe a Bíblia do psicólogo? Deveria ser só uma. É Filipenses 4. Só. Se você colocar em prática do versículo 4 até o 8, você é a pessoa mais abençoada desse mundo. A mais feliz e mais completa. Só 4 versículos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos. Tudo que é justo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em
E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é puro, tudo que é justo, quer que vosso plano tenha virtude e tenha louvor, isso ocupais a vossa mente. Eu estou ocupando sua mente, irmão. E você não tem tempo para abrir, para orar e para buscar. Deixa esse mundo de lado. Abandona seus erros.